Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /blog Biscoito Esperto. Hoje eu trago pra vocês uma resenha fantástica de um livro muito louco que se chama Mais do que Isso, do Patrick Ness. Eu vou ser sincera, eu sou uma pessoa muito cética. Quando eu fiquei sabendo da existência desse livro, eu fui pensar, vamos ver sobre o que é o livro, afinal de contas. Então eu fui ler algumas resenhas e as resenhas falavam que era um livro inovador, fantástico, diferente de todos os outros Young Adults. Eu pensei, mano, não deve ser. Porque assim, eu já li muitos Young Adults na minha vida, muitos mesmo. E eu pensei, cara, por mais que esse livro possa ser bom, e eu não duvido nada, porque Young Adults são livros muito legais, eu duvido que ele seja tão inovador assim. Mas então eu peguei o livro, eu troquei ele no Scooby, eu comecei a ler, e assim, ele é inovador pra caramba, as pessoas não estavam mentindo, não é exagero, esse livro aqui é diferente de tudo que você já leu na sua vida. Mais do que isso, começa quando o nosso protagonista, o Seth, ele morre. Ele tá muito louco, a cena meio confusa, inclusive, no começo do livro, ele tá andando num lugar, então ele dá um mergulho numa água bem gelada, que dá a entender que é água do mar, a gente não tem muita certeza a princípio. Ele cai nessa água e tá uma tempestade muito violenta, o lugar pra onde ele foi tem uma correnteza muito forte, ele tenta nadar e sair debaixo da água, mas ele não consegue, ele se debate, em algum momento ele bate a cabeça numa pedra e ele morre. É assim que começa o livro. Só que ao invés dele morrer e, tipo, acabar o livro com 2 páginas, ou ele parar num pós-vida misterioso, qualquer coisa, ele, na verdade, meio que acorda numa caixa misteriosa no quarto dele. Acontece que não é o quarto dele, é o quarto dele de quando ele era criança, quando ele morava em outro continente. No presente, o Seth mora nos Estados Unidos, só que quando ele era criança, a família dele morava toda na Inglaterra e eles se mudaram depois que uma coisa aconteceu. Então ele pensa, o que eu tô fazendo na casa onde eu morava quando eu era criança? Outras pessoas deviam estar morando aqui, mas por que essa casa simplesmente se parece exatamente com a casa onde eu morava? Ele acaba percebendo que a casa tá diferente. O tempo passou, a casa tá toda destruída e acabada, cheia de poeira, as cortinas estão comidas, a comida que tava na geladeira apodreceu completamente, ele não sabe o que tá acontecendo. Além de que ele acordou completamente nu do outro lado do continente. Ele sai de casa, tenta entender, afinal de contas, qual é o que tá acontecendo, meu Deus, eu morri ou não? Isso aqui é o inferno, é o paraíso? Paraíso? Não, ele não pensa que é o paraíso, porque de nenhum seria paraíso. Mas é o inferno, é um purgatório, é um pós-vida muito louco. Será que eu tô em coma? Será que isso é um sonho? Ele não sabe. Então ele sai pra tentar descobrir algumas coisas, mas não tem absolutamente nenhuma pessoa naquele lugar. E ele fica, caralho, o que é que tá acontecendo? E você, leitor, eu, leitora, pensamos, caralho, o que é que tá acontecendo? A questão é que mesmo que o Seth não saiba se ele tá vivo ou não, se ele tá em coma, se ele tá delirando, se ele morreu e tá no inferno, ele não sabe o que tá acontecendo, mas a questão é, se ele sabe ou não faz diferença. Ele tem sensações físicas, ele sente fome, ele sente frio, ele sente sede, ele está com muito medo, completamente desesperado, e nós, leitores, a gente acaba sugando essa apreensão do personagem pra gente também. Então, toda hora que acontece alguma coisa, a gente quer saber, afinal de contas, mas o que é que isso significa? Da mesma forma como o protagonista. Porque assim como ele, a gente tá perdidaço nesse mundo. O livro, basicamente, é o Seth procurando por algumas respostas para as perguntas dele, e são 3 perguntas fundamentais que ele tenta responder. Pergunta número 1, ele tá vivo ou ele tá morto? Pergunta número 2, se ele tá vivo, onde é que tá todo mundo? Por que caralhos todo mundo sumiu? O que aconteceu? Por que a cidade tá abandonada? Como que ele foi parar aqui, completamente sozinho, num lugar completamente abandonado? Ainda na pergunta número 2, mas alternativamente, se, afinal de contas, ele está morto, que é isso? É um inferno? É um purgatório? É uma coisa louca? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, alguém me explica. É claro, a pergunta de número 3. Por que é que toda vez que ele vai dormir, ele tem sonhos estranhos sobre o passado dele antes do afogamento, mas ele não consegue se lembrar do passado dele quando ele tá acordado? Eu sei que pode parecer um pouco confuso explicar o livro dessa maneira, mas eu acho que era justamente isso que o autor queria. Ele queria que o leitor tivesse essa ideia de que a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo, assim como o personagem principal. E conforme o Seth vai explorando o mundo ao redor dele, tentando descobrir se ele tá vivo, se ele tá morto, cadê todo mundo, o que tá acontecendo, quem sou eu, quem é você, o que vamos almoçar hoje, enquanto ele tenta encontrar as respostas para essas perguntas, nós também estamos procurando as respostas e a gente acaba encontrando junto com ele. E o melhor de tudo é que toda vez que o autor dá uma resposta pra gente, ele joga mais 15 perguntas e você fica... Por quê? E o interessante do livro é que o autor realmente responde as coisas que ele desafia. Então você pode pensar, meu Deus, isso aqui é muito louco, isso aqui não tem resposta, não tem uma explicação, o livro vai acabar e a gente não vai saber, mas a gente vai saber. O livro acaba e o autor explica tudo. E é isso que é o melhor, na minha opinião, foi por isso que eu gostei tanto desse livro. O livro é muito louco, mas explica todas as loucuras. Cara, eu acho que eu li esse livro aqui em uns 2 ou 3 dias. Ele não é um livro exatamente curto, ele tem 430 páginas. Eu li esse livro muito rápido, não só porque ele tem uma narrativa bem eletrizante, tipo, toda hora coisas diferentes acontecem e você quer saber, afinal de contas, o que é que está acontecendo. Mas o interessante é que, na minha visão, na minha opinião,
o Patrick Ness tentou colocar um pouquinho de filosofia nessa história, principalmente na escola filosófica do existencialismo. Então você me pergunta, mas Natália, o que afinal de contas é a escola filosófica do existencialismo? Resumindo, o existencialismo é uma escola filosófica que aborda questões naturais da forma como nós, seres humanos, percebemos o universo ao nosso redor. A teoria toma como exemplo que nós, que somos os seres humanos, a gente existe para observar o universo. Sabe aquela frase que fala assim, se uma árvore no meio de uma floresta cai, só que não tem ninguém para ouvir ou ver ela caindo, será que ela faz barulho? Será que o universo em si existe e funciona se ninguém tá lá para observá-lo? Alternativamente, se o universo tá lá pra gente observar, qual afinal de contas é o nosso papel? Será que a gente tem que entender? Ou será que a gente tem como entender? O existencialismo, ele lida com a noção de que a gente tá bem assim, sem poder, a gente é completamente impotente em relação ao universo. Então o universo existe com suas leis e regras específicas que a gente pode ou não conseguir compreender, mas afinal de contas no presente a gente não compreende, é claro. E a noção é que a gente talvez, provavelmente nunca vai compreender. Como é que a gente lida com a sensação de que a gente realmente nunca vai ser capaz de entender o que está acontecendo ao nosso redor? Porque a gente é capaz de ver tudo, a gente é capaz de ouvir tudo, a gente é capaz de sentir tudo com os nossos 5 sentidos, a gente experimenta o mundo ao nosso redor. Só que será que a gente realmente é capaz de entender esse mundo? Será que existe sequer uma forma de a gente compreender esse mundo? Ou será que é tudo uma loucura muito louca e a gente tá aqui só pra observar tudo acontecendo? Os principais filosóficos existencialistas é o Kierkegaard. Eu não sei se eu pronunciei o nome desse cara certo. Mas basicamente ele acreditava que o mundo só tem um significado que a gente atribui a ele. Então se a gente acredita que o mundo é de um jeito e funciona de certa maneira, significa que o mundo é desse jeito e funciona dessa maneira. Porque a gente atribuiu esse significado. Então quando nós, seres humanos, criamos instituições como, por exemplo, o capitalismo, se você perguntar pra um sapo, ele não sabe o que é dinheiro. Se você perguntar pra uma girafa, ela não sabe o que é a quarta-feira. A gente inventou o calendário. Então essas coisas são instituições que a gente criou. Só que porque a gente criou, justamente elas existem e elas definem como é que o mundo vai pra frente. E o existencialismo basicamente segue essa noção. Então o livro, mais do que isso, ele justamente pega essa noção de que a gente não sabe o que tá acontecendo. Então o Seth, que é o protagonista desse livro, ele não faz ideia do que tá acontecendo. Ele tenta entender, mas a visão dele é uma visão limitada. Ele é um ser humano, ele não tem as respostas. Então ele entende só da forma como ele cria na cabeça dele. Então, assim como eu disse que a gente criou os dias da semana, que a gente criou o capitalismo, a gente criou as religiões, etc., o Seth cria significados pro mundo ao redor dele. E ele pode não saber se o que ele criou tá certo ou errado, mas a questão é, ele nunca vai saber, porque não tem como saber. E eu acho que essa ideia, essa noção que o autor explorou é o mais acertado do livro. A filosofia, ela é complicada, ela não é acessível, principalmente quando a gente tem livros filosóficos escritos por filósofos modernos, com linguagem extremamente acadêmica e inacessível. E eu acho que o autor colocou a questão existencialista da filosofia do Kierkegaard, eu acho que é assim que fala o nome dele, de uma forma bastante acessível e material, quase palpável nesse livro. Então, um adolescente de tipo 14, 13 anos que lê esse livro, ele vai entender a teoria existencialista, mesmo que o autor não fale nenhuma vez sobre Kierkegaard nesse livro, mesmo que ele não mencione a palavra existencialismo nenhuma vez. Porque ele simplesmente demonstra como que essa teoria é, e afinal de contas é só uma teoria, a gente não sabe se tá certo ou não, depende do que a gente escolhe acreditar. Gostei muito desse livro, foi um dos melhores livros que eu li em 2018. Foi um dos melhores young adults que eu já li na minha vida. Eu acho que o Patrick Ness é um autor fantástico, pretendo ler outras obras dele. Eu já assisti um filme que foi adaptado de um livro dele, que é o 7 Minutos Depois da Meia-Noite. E assim, mano, que filme. O livro deve ser incrível, eu vou ler o livro no futuro. E assim, eu recomendo demais esse livro, se você quiser ler. Eu tenho certeza que você vai gostar. É um livro muito bom. Tipo, além da questão do existencialismo que eu falei, é um livro sobre uma pessoa tentando compreender o mundo ao redor dela, tentando compreender a sua própria família, seus amigos, porque o Seth, apesar dele estar sozinho no presente da história, ele tem muitos flashbacks quando ele tá dormindo do passado dele, com a família dele, com o irmão dele, com o amigo dele, com os amigos dele. E isso tudo é muito importante pro relacionamento do Seth com o mundo atual, quase pós-apocalíptico, onde ele se encontra. É um puta livro, simplesmente leiam, espero realmente que vocês gostem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei passar um pouquinho o que eu senti lendo, porque foi um livro que, assim, me chocou muito. Toda hora o Patrick Ness colocava uma coisa nova e diferente. E assim, a princípio eu não percebi que o livro era sobre existencialismo, mas eu acabei lendo o que o próprio autor depois falou, que ele se inspirou na teoria do Kierkegaard, mesmo ele não falando isso no livro. Então eu acabei lendo mais sobre o assunto, me interessei sobre existencialismo e por isso que eu decidi falar um pouquinho disso na resenha. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado, espero que vocês se interessem no livro. Se você quiser ler o livro, se você já leu o livro e quer conversar sobre isso, deixa nos comentários, eu sempre leio os comentários. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, e se você gostou muito do vídeo,
se inscreva no canal pra você ver outras resenhas. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.